Olá, meus queridos! Sabadão chegando! Hoje é dia 10 de fevereiro de 2024. Começou o carnaval, a festa da carne. Rezemos, meus queridos, pois o trem tá feio, como diz um amigo. O trem tá feio porque não quiseram pintar ele. Nossa Senhora! Ai, 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 ai. E assim nós vamos levando essa vida muito louca do planeta Terra. Eita, nós! Vocês sabem que eu andei pensando, refletindo. E, meus queridos, esse ano, não sei se vocês viram, mas é o ano do dragão. É o ano do dragão. Será que o dragão do Apocalipse, dito no Apocalipse, não é um país? Será que o ano do dragão vem de um país? Porque o ano de dragão é o ano para que país? Para a China. E o ano começa na China no dia 1º de janeiro? Não. O ano na China começa em outro período. Estamos entrando no ano do dragão. Será que é bem na hora do ano do dragão que vai começar a ter as perseguições em cima da mulher que está para ter o neném? Uau! Será que é agora que vai ter uma perseguição, que esse neném vai ter que fugir para um deserto, para algum lugar? Começar as perseguições em cima dos políticos? O Trump está sendo perseguido? Bolsonaro está sendo perseguido? Pessoas da direita, Netanyahu, mais não sei o que, estão sendo perseguidos pelo próprio povo, por eles mesmos? Pelo planeta? Será que o Apocalipse significa o ano? A representação do dragão correndo atrás é o ano, é a energia daquele dragão, desse ano do dragão vindo atrás? Pois é, meus queridos. Por isso que eu não gosto de fechar nada no espiritual. Tudo são prismas. Porque conforme vai passando um dia, outro dia, vão surgindo mais possibilidades, mais prismas, formas possíveis de acontecer alguma coisa. E essa mulher que vai fugir? Quem que é? E essa mulher que está para ter o neném? Quem que é? Será nesse ano do dragão? E quem seria? O que seria? As perseguições começam agora? As fomes, as guerras e tudo mais? Quem será? Bom, meus queridos, tudo são suposições, tudo são situações. O que nos resta fazer é ir olhando, ir observando, ir acompanhando e vendo tudo acontecendo passo a passo. A gente faz analogias entre anjos, demônios, entre santos, satanáses, arcanjos, miguéis, lúciferes e tudo mais. Nós vamos fazendo alusões do mundo espiritual com as políticas e tudo mais, mas não se enganem. O plano espiritual tem tudo descrito. O plano espiritual tem tudo sob controle. Nós, como cegos, é que achamos que estamos enxergando mais do que quem tem olhos. Mas aqueles que têm olhos são aqueles que estão nos céus. Porque além de verem por não estarem na carne, eles olham todo o cenário lá de cima.
Nós, além de não vermos nada por estarmos encarnados, ainda vemos de baixo. Ou seja, o máximo que eu consigo ver é até a esquina da minha casa. Dos céus, o que eles conseguem ver é toda uma cidade, todo um planeta, toda uma situação. Fica essas palavras para reflexão, e dentro da reflexão, parece que os políticos do mal acham que nós somos trouxas. E eu acho que ele está acertando. Pelo menos é o que dá a entender e perceber frente às pessoas acreditando. Retóricas são criadas, retóricas são feitas, e a gente vai analisando, vai observando e vai verificando o que está acontecendo. Olha só essa notinha de jornal. Hoje é dia de fofoquinha. Nós vamos conversar bastante sobre essa prisão dos aliados do Bolsonaro. Hoje nós vamos mexer com política, pois hoje é dia de fofoquinha. Fofoquinha. Jornal da Infomoney. Putin diz que guerra acabaria rápido se o Ocidente parasse de enviar armas para a Ucrânia. O Putin disse que a guerra acabaria rápido se o Ocidente parasse de enviar guerras à Ucrânia. E o povo, é verdade, então os Estados Unidos têm que parar de mandar arma para eles. Não, filho. A guerra acabaria rápido se a Rússia retirasse todos os seus militares da Ucrânia, o país que não é dela. A Rússia tem que tirar todos os seus soldados da Ucrânia. A Ucrânia não é dela. A Rússia tem que voltar para a Rússia e não invadir a Ucrânia. Mas a Ucrânia é nossa, era nossa. O povo lá é dos nossos. Eles têm a nossa cultura, eles têm o nosso desejo. Ótimo. Então por que eles não ganharam as eleições? Ganhou a outra parte. Se quem ganha é a maioria, não é a democracia que é tão defendida? A demoniocracia? Ou democracia? Pois é. Não se aceitou a maioria? Ou foi porque foi instituído que estaria proibido o comunismo no país? Oh! Não é mais ou menos a mesma coisa? Vou proibir a direita no país? Proíbo a direita no país? E aí, se ninguém tem referência da direita, tudo da esquerda é lindo. Tem a esquerda mais eficiente e a esquerda menos eficiente, mas só a esquerda. Agora, se tem direita e esquerda, agora eu tenho uma referência que eu não queria ter. Porque agora vão descobrir os nossos podres, os nossos erros. E por incrível que pareça, tem gente falando, realmente o Putin tem razão. O Ocidente fica mandando armas para a Ucrânia. Você quer o quê? Você quer que a Ucrânia simplesmente fale assim, olha, me invada, pegue tudo que é meu, olha, bandido, vai, entra, limpa tudo, olha, tem até mais aqui, quer minha cueca também? Toma, leva minha cueca também. É isso que o povo quer? Só que se acontece com você, você não quer, né? Então vamos deixar um bandido entrar na tua casa? E aí você fala assim, entra sim, leva tudo. Nossa, leva tudo que tem, leva tudo. Olha, tem mais coisa aqui. Você não quer também as colheres, o garfo? Leva tudo. Leva até as cuecas, deixa eu aqui, nunca a mão no bolso. Nunca a mão no bolso. Não é? O Traje a Rigor, não é? Acho que era. Eu lembro que eu tinha um disco em vinil disso aí. Então, meus queridos, desculpa. São interpretações.
São palavras soltas que parecem certo, mas a pessoa não se coloca no lugar do próximo. Todos nós temos que nos colocar no lugar do próximo. Se nós pegarmos somente retóricas, nós faremos injustiças. Muito cuidado com retóricas. Muito cuidado com retóricas. As retóricas parecem bonitas, parecem corretas, parecem. Jornal Isto é Dinheiro. Lucro dos bancos privados na B3 cai 9,4% e acende alerta no mercado. Isto é dinheiro. Eu estou falando sobre problemas nos bancos. Eu estou falando sobre problemas de falências. Eu estou falando sobre questões imobiliárias. Há tempos. Só que só agora que os jornais estão alertando. Os bancos privados abriram os períodos de balanços e despertaram alguns alertas no mercado financeiro. O lucro líquido consolidado nos 4 da B3, Bradesco, Itaú, Santander e BTG, totalizou, faltou o Banco do Brasil, né? Totalizou 67 bilhões de reais em 2023, que significa 9,4% a menos que os 74 bilhões de 2022. Entre eles, o Banco Itaú teve o maior crescimento de 26,6%, seguido do BTG, por 10%. Por outro lado, Santander teve uma queda de 38%. E o Bradesco teve uma redução de 21%. Se o Bradesco e o Santander correm para evitar a desvalorização dos seus papéis na B3, o presidente do Itaú surpreendeu o mercado com resultados fortes. Quem que estava defendendo o governo atual? Que eu saiba, o Itaú. E teve lucros astronômicos. Quem que estava isentão, vai por fora? Bradesco, Santander. E que cores que eles são? Bradesco, vermelho. Santander, vermelho. Que estranho, né? Será que seria um sinal, uma simbologia espiritual do além? Não sei, cada um cria suas vertentes. Se o dragão não é dragão, pode ser ano. Por que as cores dos bancos não poderiam influenciar em algumas coisas? Será que tem alguma energia que fala alguma coisa que nós não estamos sabendo? Não sei. A questão é o seguinte: que os bancos emprestaram dinheiro para alguém e teve alguém que não pagou. Esse é o tchan do negócio. Ok? O lucro diminuiu, ainda não teve prejuízo, graças a Deus. Mas não se engane, vamos ficar de olho. As coisas estão andando de forma bem cavalar. Mas, professor, então eu tiro o dinheiro daqui e põe para lá? Porque o que está caindo hoje vai se controlando os problemas e depois volta. Mas aqueles que estão lá em cima, quando cair, vai fazer assim. Os que estão bem hoje vão estar pior do que esses que caíram agora. Escuta o que eu estou falando. Jornal do Estadão. Presta atenção. Como os escritórios zumbis, escritório zumbi? Impactados pelo home office, viraram um problema para os bancos. Olha a outra notícia, saiu no Jornal do Estadão.
The New York Times. Graciosos edifícios Art Deco, erguidos no principal distrito comercial de Chicago, por exemplo, registram taxas de ocupação de 17%. Se a ocupação está 17%, quanto que está vago? 80%? No caso, 83% vago, aberto, sem ninguém? Escritório tudo vazio? Um conjunto de torres de escritórios reluzentes em Denver, que estava cheio de inquilinos e valia 176 milhões de dólares em 2013, agora está praticamente vazio e foi avaliado pela última vez por apenas 82 milhões de dólares, ou seja, menos da metade do valor. Professor, o senhor bem que falou que ia começar a cair para metade os preços dos imóveis e tudo mais, e vai, viu? Vai despencar mais. Calma, calma. Quem viver, verá. Quem estiver vivo, vai ver. O mundo está assim. As coisas estão assim. O planeta está assim. De acordo com dados fornecidos pela TREP, uma empresa de pesquisa que rastreia empréstimos imobiliários, até mesmo os famosos edifícios de Los Angeles estão custando cerca de metade de seus preços antes da pandemia. Agora, vamos lá? Eu, para pegar um dinheiro no banco, eu preciso dar um imóvel de garantia. Se o banco está pegando o imóvel e está falando que ele só pode emprestar 30% do valor do imóvel, significa que o imóvel custa 30% do que estão falando que ele custa. Então, uma casa que estão vendendo por 1 milhão não deveria custar 1 milhão, deveria custar 330 mil. Uma casa que custa 300 mil não deveria custar 300 mil, deveria custar 100 mil. Tudo 1/3 do valor. Essa é a realidade. Vocês já conseguiram imaginar como seria lindo e maravilhoso para todos, não é para um ou para outro, para todos. Se as casas que custam 300 mil passassem para 100 mil? Se as casas que custam 1 milhão e 200 mil passassem para 400 mil? Se aquelas casas faraônicas que custam 1,5 milhão custassem 500 mil? Melhoraria a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas mudariam para lugares melhores. As pessoas deixariam os imóveis mais podres para reciclagem, para destruição e refazer outros prédios, outros imóveis. Nós teríamos uma regeneração de fato. Será que é necessário tal situação para que a regeneração aconteça? Estou dando algumas dicas para vocês do que há de acontecer e precisa acontecer. Porque enquanto os lixos ainda valerem ouro, quem que vai querer jogar o lixo fora? Enquanto casas de 70, 80, 90 anos forem consideradas patrimônios históricos, nós estamos ferrados. Patrimônio histórico? Que patrimônio histórico? Destrua tudo. Credo, professor, credo o quê? Que mundo que você está? Quer fazer manutenção de coisas podres? Nós temos que lembrar o passado. Lembrar o passado? Nós temos que esquecer o passado. Tudo no passado deste planeta é ogro. Não nos ajuda em nada. Nós temos que ver o futuro e querer o futuro. Nós precisamos ver o céu e trazer o céu. E não olhar o inferno e resgatar o inferno. Será que é por isso que a energia nesse planeta nunca muda? Será que é por isso que nós não saímos nunca do atoleiro? Porque valorizamos o antigo. A única coisa antiga que não é antigo
se assim pode se dizer, são as pessoas. Porque quanto mais antigo a pessoa for, mais atualizada ela é em questões de sabedoria. Porque mais acúmulo de informação teve. Agora, uma matéria, uma casa, só porque teve um desenhinho? Hã? Eu faço o desenho a hora que eu quiser. Se voltar a ser moda fazer imóveis, igrejas ou casas com adornos diferentes, as pessoas irão fazer, mas de forma moderna. Manter coisas velhas, estragadas, deterioradas, porque para resgatar, lembrar do tempo, lembrar do quê? Da desgraça, da podridão, da coisa estragada? Ah, mas nós somos historiadores. Historiadores para quê? Para lembrar da história. Tudo bem, que lindo. E nós estudamos o passado para quê? Para um brigar com o outro, porque, olha, o meu passado está escrito assim, o meu passado é assim, aí o meu é assim, porque está escrito, olha, e vira religião, vira crenças e vira essas coisas. E o futuro que eu preciso? E a mudança que eu preciso? E a regeneração que precisa acontecer? Eu preciso de imóveis com estruturas altamente modernas. Há provas de radiações ultra, super problemáticas que podem vir do Sol e do espaço. Eu preciso de situações e de imóveis, de coisas que tenham estruturas para captação de águas de chuva e autotratamento. Eu preciso de situações que consiga alimentar o sistema planetário de águas. Eu preciso de lugares que aguentam ventos de 200, 300 km por hora. Eu preciso de mudanças. Deixe as mudanças acontecerem. Que as mudanças venham tanto para a espiritualidade quanto para o dia a dia. Que seja comum, mas que aconteça de fato. Escritório zumbi. Aqui no Brasil está tendo residência zumbi. Com a quantidade de morador de rua, vocês vão ver quando virá um exército esses moradores de rua. E eles falarem assim, nós não vamos mais morar na rua, nós vamos invadir as casas. Aí vai chegar a polícia para fazer o despejo e falar, quem que é você? Eu nem documento tenho. Você vai me tirar e vai me colocar aonde? Não, somente te tirar, você não pode só tirar. Você tem que me colocar em algum lugar. Fora os furtos de fios, furto não sei o quê. Estão invadindo casa para aluguel e levando até a janela. Teve conhecido meu, moço, que largou a casa lá para alugar, quando ele voltou em 6 meses, não tinha telhado. Roubaram telha e madeira do telhado. Só ficou a parte do tijolo. Destruíram tudo. Os caras fizeram uma demolição. As pessoas estão brincando? Vai brincando. Vocês vão ver onde que vai chegar a nossa brincadeira. E falando em brincadeira, nós criamos uma certa dependência, já que estamos falando de banco, no Pix. É Pix daqui, Pix de lá, Pix, 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 Pix. Tira o DOC, tira o TED, deixa só Pix. O TED e o DOC não depende do Banco Central. O TED e o DOC depende do banco. O Pix depende do Banco Central. O Banco Central, sabendo que agora todo mundo tem dependência do Banco Central, sindicatos do Banco Central marcam greve e servidores entregam cargos de chefia em massa. Paralisação será geral e vai acontecer por 48 horas entre os dias 20 e 21 deste mês. Passa o carnaval, começa o inferno. Quaresma! Viva a Quaresma! Seja o que Deus quiser. E será?
Xiii. Ai, ai, ai. Capite? Vamos para a parte política agora? Pra gente bater papo? Porque tá pegando fogo, moço. Mas tá pegando fogo essa área política que vocês não têm noção. E eu só observo, e você sabe o que eu faço? Dou risada. Mas por que, professor, é tão feio? Pois é, para não chorar. Como? Porque eu fico olhando e fico pensando assim, como que é incrível o espiritual. A pessoa recebe intuição, ela recebe os avisos, tem que fazer a coisa, não faz. O espiritual dá uma sambada na pessoa, moço do céu. Mas é uma sambada, mas tão sambada, que vence o carnaval. De tamanha sambada que dá. Olha, e entra de primeira. Nota 10. Vencedores. Escola de Samba. Missionários Decadentes. Nota 10. Resultado: pagamento kármico acelerado. Consequências desastrosas. E eu só observo. Olha só, vamos começar na política? Tirando as brincadeiras, fazendo já um trocadilho com o carnaval? Infomoney. Para tentar esfriar crise, o Lula chama a Lira para café da manhã no Alvorada. O presidente da Câmara subiu o tom contra o governo no início da semana, cobrou acordos firmados, que o problema é só esse negócio da folha de pagamento, e disse que o orçamento é de todos. Tá certo. Só que eu posso falar uma coisa para você? O Lula pode ser, nos olhos de muita gente, o maior demônio que existe. O maior demônio que existe. Nos olhos de muito, principalmente o pessoal da direita ou bolsonarista. Só que o Lula faz uma coisa que é fundamental para qualquer um com mínimo de responsabilidade e respeito com o próximo. Ele chama para conversar. Ele chama para negociar, para saber o que o outro precisa e tenta entrar num comum acordo. Isso se chama boa política. As intenções do Lula pode ser a mais horrorosa que for. Não me interessa. O que eu estou falando é que a postura de chamar e conversar, independente se a pessoa é boa ou ruim, ela é essencial. Por isso que até os políticos gostam e acharam maravilhoso, mesmo sendo ruim, o Lula do que o Bolsonaro. Porque até então todo mundo chegava e reclamava: não consigo falar com o Bolsonaro, não consigo diálogo com o Bolsonaro, tem que ser só do jeito dele. Já com o Lula, não. A gente já consegue dialogar, já consegue negociar e entrar num acordo e chegar num coisa e a coisa fluir. Será que o certo estava realmente certo? Ou será que o certo estava com muitas falhas estruturais? E o errado está realmente 100% errado? Ou somente tem partes ideológicas que estragam o errado? Porque o povo colocou certo e errado. Mas nós que somos universalistas sabemos que não existe certo e errado. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Todas as pessoas têm um lado bom e todas as pessoas têm um lado ruim. O Bolsonaro tem um lado bom e também tem um lado ruim. O Lula tem um lado bom e também tem um lado ruim. A direita tem um lado bom e também tem um lado ruim. A esquerda tem um lado bom e também tem um lado ruim. O equilíbrio traz a perfeição. O problema é que estão tentando tirar uma para ficar só o equilíbrio com um. Mas, moço,
Nós vamos ficar o quê? Com uma perna só? Vai virar o Saci. E pelo que eu me lembre das historinhas de cultura do Saci, o Saci era aquele cara que fazia bagunça. Então a gente deixar uma perna só, vai virar bagunça. Está virando bagunça. Nós estamos no governo do Saci, que é conhecido inclusive pelos redemoinhos, né? Pelos furacões. E o Brasil está no meio de um furacão. O olho do furacão está ali. Então essa brincadeira de tira a direita, só deixa a esquerda, tira a esquerda, só deixa a direita, isso não presta. A conversa entre os dois lados é o que presta. A conversa entre a direita e a esquerda e o meio comum entre direita e esquerda é o que presta. As guerras para ganhar o poder pelo poder não presta. As junções e as forças para a harmonia, isso presta. Vamos lá. Estadão. Ex-comandante da FAB, Força Aérea Brasileira, taxado de traidor, diz que amigos foram derrotados por ambições. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que comandou a aeronáutica durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de sair ileso da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, também foi às redes sociais criticar aqueles que julgavam amigos. Mesmo apoiando o ex-presidente, Batista Júnior foi criticado por membros do governo, como o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, por não estar alinhado com os planos do executivo, mesmo após a derrota de Bolsonaro. E eu posso falar uma coisa para vocês? Não sei se vocês lembram do Santos Cruz, que tinha entrado no governo do Bolsonaro, ficou pouquinho como ministro e depois foi enxotado, ele pegou e saiu correndo. E o meu currículo estava junto com o Santos Cruz. Era para eu trabalhar junto lá com eles. Chegou até ele, viu? Na mão do Bolsonaro não, mas na mão do Santos Cruz. E eu conhecia o Santos Cruz, o pessoal falava assim, nossa, eu via nas redes sociais, agora o negócio vai mudar, porque o cara é aquele militar da nata mesmo, aquele militar raiz. Realmente. O Santos Cruz não brinca em serviço. Ele leva muito a sério as missões que ele tem. Ele não brinca de política. Ele não brinca de, olha, o poder tem que ser meu para eu ficar, olha, não. A brincadeira dele é, precisamos corrigir os erros. Precisamos corrigir as falhas. Precisamos reconstruir. Tanto é que ele pegou somente missões apocalípticas pós-guerra, como eram as minhas missões de reconstrução. Pegava o caos e reconstruía o caos. Haiti, Congo, todas essas coisas. Por que será que uma pessoa com esse perfil nunca foi absorvida no governo do Bolsonaro? Por que eu, quando cheguei e bati na porta, nunca quiseram nem falar um oi, ou um alô, ou um venha? Será que de fato estavam afinados com a luz? Ou com o crocodilo pintado de luzinha? Meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado em achar que só porque alguém é da direita que ela é iluminada. Não é porque a pessoa é budista que ela é iluminada. Não é porque a pessoa é evangélico que ela é iluminada. Não é porque a pessoa é kardecista que ela é iluminada. Não é porque a pessoa é universalista que ela é iluminada. A iluminação pode ser do Zezinho ou da Mariazinha da esquina, a benzedeirinha que fica na casinha dela, isolada, vivendo numa casinha bem simplesinha. A luz daquela senhorinha pode ser muito maior do que muitos grandões por aí. Nós temos que parar de achar que
Só porque defende a direita, esses são iluminados. Se defende a esquerda, esses são os demônios. Não é bem assim. E se for assim, você vai pegar e vai destruir a esquerda porque são demônios? Ou você vai usar do amor crístico espiritual e ensinar que aquilo está errado, que aquilo prejudica e que precisa corrigir as falhas para se iluminar também? Pelo visto, o pessoal não entendeu nada do que é espiritualidade. Não se destrói demônios. O demônio é você ontem. Você sabia que todos os demônios que existem era você no passado? Se você se acha de luz, tente lembrar que você já foi um demônio uma vez. E você gostaria que os seres de luz pegassem e tacassem pedra em você e te maltratassem? Ou você gostaria de ver e perceber o que é o amor crístico? Que pelo exemplo do amor crístico você fosse amparado, recolhido e levado para ver o lado do bem e sair das trevas e ir para a luz? Ou o povo entende isso, ou nós estamos com um problema sério. Porque a cultura vai ensinando tudo errado. E aí as consequências são todos esses desastres que está acontecendo. Hoje aqui tá sendo, olha, hoje esse dia de fofoquinha tá sendo uma bela de uma lapada assim, ó. Nossa senhora. Olha, é pra esmagar o ego de cada um, hein? Nossa, o crocodilozinho de cada um, o jacarezinho de dentro de cada um tá assim, ó, espremido. Vai ter gente que vai ficar numa revolta. Mas por que você tá revoltado? Se você está com algum ódio porque eu falei mal de algum político, quer dizer que você está bem amarrado na matéria. Nossa, você está super amarrado na matéria. É bom fazer uma reflexão. Saia da matéria. Olhe por cima. Faça igual eu falei no comecinho do vídeo. Olhe de cima, como os anjos, os espíritos de luz. Jornal Reuters. Valdemar, presidente do partido de Bolsonaro, permanecerá preso após passar por audiência de custódia. Você sabe quem que manteve ele preso? Não foi a Polícia Federal. Porque a polícia, moço, qualquer delegado teria que soltar ele logo em seguida. É apreender a arma, pegar o testemunho, como se diz, o depoimento, e soltar. Porque o crime cometido de ter uma arma não legalizada não é um crime de prisão em flagrante. É um crime para responder em liberdade. Só que, jornal CNN, STF converte prisão de Valdemar em preventiva e mantém aliados de Bolsonaro preso. O presidente do PL havia sido preso na quinta-feira durante a ação da Polícia Federal, que investigava uma tentativa de golpe de Estado. Coisa tá feia, moço. Mas, professor, o lado deles está extrapolando. E eu não falei que não estava, ou está ou não está. Eu não falei nada disso, eu falei não. Realmente eu acho que eles estão exagerando. Eu acho que o Supremo está exagerando. Prendendo as pessoas assim, um presidente de um partido. Pô, acabaram de prender um, o cara foi morrendo. Também com a mesma situação, por causa de uma arma que ele tinha, de arma que tinha. Como assim? E o cara ainda deu tiro em cima da polícia. Agora o outro presidente do partido. Jornal CNN. Defesa diz que Bolsonaro imprimiu minuta do golpe por ter problemas de visão. Os advogados argumentam que o documento é o mesmo encontrado no celular de seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Ou seja, existiu a minuta de golpe.
Ou seja, existiu uma planificação de golpe. Mas, professor, não teria que fazer alguma coisa? Não teria que fazer não sei o quê? Não teria que fazer não sei o que lá? Mas não teria, não teria, não teria? No fim do mandato? Porque vai perder as eleições? Eu falei que a energia para ter feito o pé na jaca, metido o pé na jaca, era quando entrou. Porque teria o endosso do povo e a pessoa falar assim, ó, eu renego todos os direitos e o poder que eu vou ter. Deixo para a sociedade. Vocês reconstruam o país. O que fez? Não. Vou assumir toda a estrutura demoníaca e vou ser o presidente no inferno. Ei, porque eu sou o Messias. Ei. Acabou o mandato. Os capeta falam assim, ah, inocência, querendo transformar o inferno em céu. Tudo que eu falo de inferno, demônio, essas coisas, são tudo analogias, tá, gente? Porque como o canal é espiritual, eu vou usando esses argumentos que a gente utiliza no dia a dia. Não que a pessoa é um demônio, porque para a pessoa ser um demônio, ela tem que desencarnar e se transformar num espírito trevoso, sem luz. Como estão encarnados, elas parecem demônios. Mas dentro do quê? Dentro de uma cultura humana, que para uns parece demônio e para outros não. Porque se você perguntar para um petista quem é o demônio, todo mundo vai falar assim, é o Bolsonaro. Se você perguntar para alguém do Bolsonaro quem é o demônio, todo mundo vai falar, é o Lula. E quem que está certo? Nenhum dos dois. Porque os dois são santos e os dois são demônios. Porque santo não existe e demônio não existe. Como não, professor? A igreja tem. Tem, porque foi criado. Mas no espiritual não tem? Não tem. São espíritos com baixa evolução e espíritos com mais evolução. Não são santos e demônios. Para você ser santo, você tem que chegar num nível muito acima. Você tem que ser Cristo. Para você ser demônio, você tem que ser muito abaixo. E olha só, pesquisas. CNN. Para 46% das pessoas, Bolsonaro planejou sim o golpe. Para 42% vem perseguição, diz pesquisa Atlas Intel. Professor, mas está certo isso? Eu acho que planejou o golpe. Ele planejou. Mas no meio da planificação ele fez as contas e falou assim, não vai dar. A probabilidade de falhar essa planificação é de tantos por cento. É melhor não fazer nada, deixa quieto. Mas o plano teve. A planificação teve. Quem acompanha os grupos antigos lá de trás, de negócio lá, percebia que tinha alguma coisa, que a incitação era muito forte para um golpe, para os militares tomarem conta, fizeram alguma coisa. Porque realmente, na hora que ia se via assim, não vai ter jeito, só o golpe para salvar, porque a eleição vai perder. E perdeu a eleição. E não fez o golpe. Agora vocês entendem por que eles deram muito valor para o 8 de janeiro? Porque tinha histórico para trás. Então, como tinha histórico para trás e tinha uma programação, um planejamento, será que eles estavam tentando fazer o planejamento, mesmo quebrado, mesmo com falha, tentar fluir e acontecer? Só que eles pegaram e falaram assim, não, existe a probabilidade de ganharmos as eleições, então não vamos fazer nada. E perdeu. E aí depois que perdeu,
E aí, agora vamos fazer alguma coisa? Gente, erros de cálculos. Será? Nada é por acaso. O espiritual mexe em tudo. Eu vou repetir. O Bolsonaro tinha que ter feito o que foi dito para ele antes das eleições, no ouvido dele, que o espiritual falou. Você tem que entrar para fazer a mudança. Mas a mudança era ele chegar e falar assim: eu entrego isso daqui para ser reconstruído. E fazer a reconstrução. O que ele tinha que ter feito era a reconstrução. A modernização de todas as estruturas, a reconstrução de todas as bases. Reconstruir os moldes políticos, não sei se deveria transformar em parlamentarismo, alguma outra coisa, mas mudar essa estrutura do jeito que está. Um parlamentarismo eu acho que seria legal. Porque aí o poder sai do presidente da República. O presidente da República vira um representante. E quem manda de fato é o representante do povo, que é o parlamento. Eu acho que aqui no Brasil seria mais viável. Eu acho que vai ter que ser uma das soluções que vai ter que aparecer aí. Porque não vai ter muito para onde ir. Agora vamos lá. Dentro do vídeo da coisa falada, das reuniões lá que foi falada, porque o negócio ficou feio, hein, Gas? Eu vou falar pra você, hein, Bolsonaro, pra ser preso, rapaz, falta, olha, um risquinho só. Jornal da Infomônia pra gente encerrar. Pra vocês curtir o sabadão. Abre aspas. Vai virar uma grande guerrilha, fecha aspas. Diz Bolsonaro em vídeo apreendido pela Polícia Federal. Por quê? Porque foi incitado direita como oposto da esquerda e a esquerda como oposto da direita. Criou-se duas tribos inimigas, formiguinha de uma cor e formiguinha da outra cor, e essas formiguinhas... E o que tinha que ser criado? Todos somos brasileiros. Nós precisamos ver o que tem de qualidade aqui e entrar no meio comum. Aconteceu? Não. Quem que deveria ter ganho as eleições? Alguém de um centro, alguém que representasse algo mais centralizado. Tinha? Não tinha. Quem que entrou? Quem que foi pro final? A direita e a esquerda. Piorou mais a situação. Curto-circuito é fumaceira para todo lugar. Moço do céu. De certa forma, o Bolsonaro ainda pegou e falou assim, gente, esquece esse negócio de golpe. Porque se fizer alguma coisa, vai virar uma grande guerrilha no país. Posso falar do fundo do coração? Falar que o Bolsonaro queria o golpe, eu acho que não é verdade. Ele, dentro do seu íntimo, ele até queria. Mas por ele ser uma pessoa, de certa forma, não estou falando totalmente, de certa forma responsável, ele pegou e mediu e viu que o Brasil entraria em caos e geraria um problema seríssimo de convulsão social se tentassem fazer um golpe depois de uma eleição já votada, porque aí o povo ia falar, pô, o que é isso? O cara não aceitou? E realmente ia ter uma guerrilha. Então, meus queridos, vamos sair da polarização, vamos jogar no lixo o ódio entre direita e esquerda e vamos começar a aprender o que Jesus nos ensinou, amar uns aos outros como a si. Tudo tem o lado bom, tudo tem o lado ruim. Se você é bolsonarista e não consegue ver o lado bom do Lula em algumas coisinhas, não precisa ser tudo não. Porque se você vê tudo de qualidade dele, quer dizer que você já transformou ele em Deus. Não faça isso. Você precisa aprender a exercitar isso. Se você é o petista, ama de paixão o Lula, você também tem que ver qualidades no Bolsonaro. Porque se você não conseguir ver isso, você está com um problema seríssimo. Você não é considerado um cristão de fato. Você pode se dizer cristão, mas você não tem o lado crístico de amor para com o próximo. Isso é uma das bases e premissas para entrar nos céus dos céus. Então, meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma, um ótimo sabadão para todos vocês, um ótimo final de semana, um ótimo carnaval. Namastê.